Todo mundo sabe que existem seres vivos no nosso organismo. E isso não é segredo para ninguém. Um exemplo disso são as bactérias responsáveis pelo bem-estar da flora intestinal, ou mesmo os fungos naturais que existem no canal vaginal. Esses seres vivos vivem em perfeita harmonia com o nosso corpo e raramente nos causam problemas. Mas existem histórias bizarras de pessoas que encontraram criaturas que, com certeza, não deveriam estar vivendo em seu corpo. 10 seres vivos que foram encontrados dentro do corpo humano. Se você gosta do canal, não deixe de se inscrever, curtir o vídeo e ativar o sino de notificações. Número 10. Berne. A berne é uma larva de mosca que se desenvolve dentro do organismo. Costuma atacar o gado e animais de rua, mas isso também pode acontecer com os seres humanos, causando o que chamamos de miíase, a famosa bicheira. A berne costuma ser depositada em orifícios como nariz e ouvidos, dando preferência a lugares quentes e úmidos do corpo. Mas a larva pode muito bem abrir caminho pela pele do hospedeiro e se alojar lá por semanas. Muita gente sofre com infestações de berne todos os anos, especialmente a população que vive em áreas rurais, e justamente por ser algo tão comum e de difícil tratamento, que as pessoas nem ficam tão aterrorizadas quando falamos nesse inseto. Número 9. Plantas. Na sua infância, você já deve ter ouvido histórias sobre plantas que cresceriam na sua barriga se você comesse a semente das frutas. Hoje sabemos que isso não passa de um mito, mas não é impossível que plantas cresçam no seu corpo. Só que não vai ser como você está imaginando. Casos de pessoas que descobriram plantas nos pulmões existem em todo o mundo. O americano Sedam achou que tinha câncer no pulmão, quando na verdade ele estava cultivando um pé de ervilha no lugar de um tumor. Outro caso semelhante aconteceu com o russo Artyom, que foi ao médico para descobrir por que tinha fortes dores no peito e descobriu que tinha um pinheiro de 5 centímetros em seu pulmão. Em ambos os casos, isso provavelmente aconteceu porque eles acidentalmente inalaram as sementes das plantas e, ao contrário do estômago, os pulmões não têm ácidos e enzimas que impedem o nascimento das plantas. Pelo contrário, a região quente e úmida dos pulmões parece estar bem propício para o começo de uma nova plantação. Número 8. Espirometra. Esse animal de nome difícil nada mais é do que uma simples tênia, um parasita que pode chegar a 1,5 metros e vive no corpo de animais domésticos, seres humanos e basicamente em qualquer hospedeiro onde ele possa completar seu ciclo de vida. Quando uma pessoa é infestada com esse tipo de tênia, ela desenvolve uma infecção chamada esparganose, e foi o que aconteceu com um britânico de 50 anos em 2014. Enquanto estava na China, provavelmente por comer carne de sapo de procedência duvidosa e, portanto, talvez contaminada com os ovos dessa tênia. É mais comum que esse parasita fique em nosso intestino, mas as ressonâncias magnéticas mostraram o parasita vivendo no cérebro do homem, e os médicos só perceberam que o tênia estava vivo quando viram que o animal se mexia. O homem foi operado e felizmente conseguiu se recuperar. Número 7. Grilo. O grilo é um inseto bem característico pelo som que emite. Então com certeza deve ser desconfortável ter um desses no seu ouvido. E infelizmente algo assim já aconteceu na Índia. Um homem demorou dias para ir ao hospital, mas por fim não aguentou mais o incômodo no ouvido e foi ver o que era. Os médicos o examinaram e logo descobriram o problema. Retiraram com uma pinça um grilo de 8 centímetros ainda vivo, que vivia tranquilamente no ouvido do homem. Agora, como ele nunca suspeitou. Número 6. Barata. Muita gente morre de medo só de ver uma barata. Se você é uma dessas pessoas, provavelmente vai ficar apavorado por saber que as baratas também podem se alojar no seu corpo. Isso já aconteceu em 2019 com uma mulher do Acre, que procurou o hospital com fortes dores na cabeça, depois de sentir um inseto entrar em seu ouvido. Os médicos a examinaram e identificaram uma barata ali. Porém, na hora de retirar o inseto, perceberam que ele ainda estava vivo. A paciente até teve que passar por um processo de limpeza no ouvido, já que alguns pedaços das patas da barata ainda ficaram ali. E o médico disse que foi uma situação surpreendente até para ele. Número 5. Aranha. A aranha não é um inseto,
e sim um aracnídeo, e que tenho certeza que você definitivamente não quer que entre em seu ouvido. Mas várias pessoas ao redor do mundo relatam histórias aterrorizantes desse bicho de 8 patas vivendo em seus ouvidos, nos mais variados tamanhos e espécies. Até gente famosa como a cantora britânica Kate Melua passou por esse problema, mas só descobriu o que era quando foi no médico, após uma semana de incômodo e ouvindo sons estranhos em apenas um ouvido. A aranha foi retirada ainda viva e por algum motivo, a cantora quis soltar um inseto em seu próprio jardim depois disso. Entretanto, essa nem é uma das piores histórias de aranhas, pois Dylan Maxwell percebeu uma estranha cicatriz começar a se espalhar do seu umbigo até seu peito logo depois de voltar de férias, e ficou aterrorizado ao descobrir que se tratava de uma aranha australiana que abriu caminho em seu corpo por dias. Não sabemos como ela entrou ali, mas esperamos que não aconteça de novo com mais ninguém. Número 4. Larva. Já falamos de larvas aqui como berne, mas outros tipos de larvas podem causar problemas bem maiores, como aconteceu com um menino de apenas 5 anos em Honduras, que descobriu da pior forma possível que seus olhos estavam infestados de larvas. Elas começaram a tomar conta de toda a região, até saindo pelos cantos do olho, e precisaram ser removidas com urgências. Problemas assim acontecem com certeza com frequência em vários outros lugares, como aconteceu com uma senhora de 92 anos, que descobriu que nada menos do que 57 larvas estavam comendo a carne de seu ouvido para se alimentar, e nem sabemos o que aconteceu com ela ou com o garotinho de 5 anos. Número 3. Enguia. Sim, meu amigo, aquele animal marinho comprido e esguio pode entrar no seu corpo. Se você achou isso bizarro, espere só para saber esta história. Um chinês passou por um processo cirúrgico para retirar uma enguia de 50 centímetros de sua cavidade abdominal. Como ela foi parar ali? Bom, por algum motivo, o homem achou que seria uma boa ideia tentar inserir o animal em seu orifício. E numa tentativa de se libertar, a enguia comeu a parede do intestino dele e abriu passagem pela barriga do rapaz, que obviamente sofreu uma grave hemorragia interna. Por incrível que pareça, esse nem foi um caso isolado, pois outro hospital chinês registrou o caso de um homem que precisou retirar uma enguia de 15 centímetros de sua bexiga. Mas é claro que não sabemos como ela foi parar lá, e talvez seja melhor nem saber mesmo. Número 2. Ameba. A ameba mais comum é um famoso protozoário parasita que causa doenças gastrointestinais nas pessoas. Mas não é dessa ameba que estamos falando, pois nos referimos à ameba devoradora de cérebros, também conhecida como Naegleria fowleri, e é muito pior do que o parasita comum, que pode nos deixar com gastroenterite. A ameba comedora de cérebro pode ser encontrada em água parada, rios, lago e fontes de água quente, e nos infectar a partir do nosso sistema respiratório. Ela age de forma silenciosa e não é visível a olho nu, mas pode ser fatal para os seres humanos, matando cerca de 97% das vítimas. A ameba comedora de cérebro chega lá por meio do sistema nervoso central e causa uma grave meningocefalite amebiana primária. A doença é rara, mas os casos estão aumentando, principalmente entre crianças, jovens e adultos com imunidade baixa, e justamente por ser uma doença tão rara que seu tratamento é tão difícil. Os sintomas podem envolver febre alta, dores e rigidez na nuca, náusea, convulsões agudas e alterações no quadro cardiorrespiratório. Número 1. Irmão gêmeo. É claro que é relativamente comum que as mães tenham gêmeos e não há nada de errado em carregar 2 bebês na barriga. Mas um caso raro e intrigante aconteceu na Índia em 1999. Uma mulher que inclusive já era mãe de algumas crianças achou que estava lutando contra um tumor em sua barriga e teve uma surpresa ao descobrir que a protuberância ali, na verdade, era o que restou de um irmão gêmeo que ela nem sabia que tinha, mas que seu organismo absorveu enquanto eles ainda estavam no útero de sua mãe. O feto não tinha cérebro, mas com o passar do tempo desenvolveu os membros e até um pouco de cabelo. Casos assim já aconteceram mais vezes e geralmente são percebidos em crianças. Mas e aí, o que achou desses casos bizarros? Você tem alguma história sobre seres estranhos vivendo dentro de você ou de algum conhecido? Conte nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!